Houve uma certa promiscuidade, me parece ser um consenso, no relacionamento do ex-presidente Bolsonaro com as Forças Armadas. Costuma-se dizer que as Forças Armadas se portaram adequadamente, uma vez que não houve um golpe propriamente dito, não se consumou nenhuma transgressão constitucional que resultasse na interrupção do processo democrático. Mas eu queria lhe perguntar algo mais, eu queria sofisticar esse raciocínio. Se o senhor não acha que houve, de fato, uma inadequação no comportamento de militares, inclusive de integrantes da cúpula. Houve comandantes das Forças Armadas contestando o sistema eleitoral formalmente. Não acha que houve que essa inadequação foi evidente e que houve, da parte das Forças Armadas, um comportamento inadequado no governo Bolsonaro? Essa pergunta é até interessante. Eu vinha lendo um artigo no noticiário de imprensa, um órgão da imprensa fez um editorial muito interessante hoje. O título era, qual era o título? Em defesa da normalidade das instituições. Então ele começa afirmando que ele não acredita que haja qualquer possibilidade de quebra da democracia. Diz ainda que as instituições democráticas brasileiras cumpriram a sua missão constitucional ao promover um processo eleitoral de plena normalidade, aonde o candidato que teve mais votos foi eleito, foi declarado vitorioso, assumiu a presidência da República, está governando dentro da plena normalidade. Ele faz um comentário interessante também, até elogiando o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral nesse processo, pelo protagonismo na manutenção da legalidade, né? E ao final ele conclui que é um momento da gente pensar nas instituições voltados para o cumprimento da Constituição. Diz também, afirma no final, que o golpismo foi derrotado e que é o momento de nós termos, eu não sei bem o termo que ele usa, porque eu li agora, eu estou falando assim no geral, de uma maneira bem resumida esse editorial. Então, que realmente nós temos que viver a democracia. Então, esse é o meu pensamento, né? Eu já falei muitas vezes sobre o problema dos quartéis, aqueles acampamentos, sobre o problema dos militares influenciando na política, que eu sou contra, eu sou a favor que o militar que vá para a política, o militar ele deve ser colocado na reserva, proporcionalmente ao que ele ganhava, o que quiser ser candidato, o que quiser se envolver com a política, que é até bom que a gente tenha militares dentro da política, porque os militares têm uma formação excepcional. Os militares conhecem os problemas do Brasil, os militares, eles residem em 6, 7, 8 estados brasileiros diferentes, no mínimo. Um oficial que chega a 4 estrelas, ele já passou por mais de 10, tem gente que já passou por 20 mudanças e também serve no exterior, fazem cursos de alto nível. O oficial general, ele tem curso de mestrado, de doutorado, tem curso esse foi no um Brasil, pouco, né, no exterior. Agora, esse foi um pouco o raciocínio que se utilizou quando, durante o governo Bolsonaro, se aproveitou mão de obra militar em funções civis, né? Não, isso. Os militares têm uma formação eclética e não é razoável que o país se prive de utilizar esta formação. É verdade. E no Ministério da Saúde, por exemplo, na realidade, o desempenho do Pazuello, o general que assumiu como general da ativa, foi precaríssimo. Eu concordo com você plenamente sobre isso. Acho que se tem que ser excepcionalmente um ou outro militar. E você acha que tem que ir para a reserva, né? Se assumir um cargo civil, tem que ir para a reserva. Eu acho que o ministro da Defesa tem que ser um civil, o militar tem que estar subordinado ao poder civil,
Esse é o meu pensamento, é o que eu já tenho dito. Para que criaram o Ministério da Defesa? Justamente para isso, para nós, das Forças Armadas, os comandantes se dedicarem exclusivamente aos seus temas próprios, da defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais. E se for solicitado a garantia da lei e da ordem, eu acho que deve permanecer, né? Tem que permanecer. Agora, o Josias colocou essa mistura, esse uso do Bolsonaro pelas Forças Armadas. Há na cúpula das Forças a evidência de que houve um desgaste para a imagem das Forças Armadas. E começou o governo Lula com o presidente falando em uma quebra de confiança e uma desconfiança, né? O senhor acha que quanto tempo leva para que isso seja de fato reconstruído? Olha, isso está sendo reconstruído. Nós estamos vendo, né, o governo hoje fazendo as suas reformas, os militares cuidando do seu papel institucional, estão lá para cumprir os seus papéis na Amazônia, estão nas fronteiras, nós estamos cuidando da parte de toda a soberania do espaço aéreo, a Marinha trabalhando lá no controle marítimo. Então, nós estamos cumprindo e aos poucos, naturalmente, houve o descarte. Nós tivemos uma pesquisa agora do IPEC que mostra isso. Pela primeira vez, nós fomos o 5º. E isso, eu acho que logo, já no próximo ano, a nossa pesquisa trará resultados bastante favoráveis. Nós vimos nessa pesquisa que o presidente Lula, né, teve o papel do presidente da República, e como governo e como presidente, elevou-se bastante. Na pesquisa do IPEC tem isso. Eu acredito que até o UOL está comentando isso hoje. Eu Sim. dei uma lida rapidamente hoje e estou tirando essas informações do próprio UOL. Sim. Então, realmente houve um desgaste. Nessa pesquisa ficou constatado, né? Embora, se você for ver o percentual, não foi tanto, né? Nós estamos com 66%, eu acho que era 72%, se eu não me engano. Mas eu peguei isso hoje também, né? Nessa minha vida eu vim lendo, vim observando esses detalhes. Ministro,